E aí, galera, tudo em paz com vocês? Bora fazer mais um vídeo da série especial Judas Priest, discografia comentada, agora com resenha detalhada do segundo disco dos caras, Sad Wings of Destiny. Então pode chegar, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Metal Musicast, eu sou Cello Emerson e peço para vocês aproveitarem para fazerem as inscrições e sempre participem dos vídeos com muitos comentários. Vocês sabem, eu leio e respondo todos ou quase todos na medida do possível. Nós temos muito a comemorar em relação ao Judas Priest. São 50 anos de banda. Os caras fizeram meio que uma reconciliação com o KK Downing, tocaram no evento do Rock and Roll Hall of Fame e vão tocar aqui no Brasil em dezembro, dia 15, aqui em São Paulo, com o Pantera, e também no Notfest depois em 18 de dezembro. Então, nós temos vários motivos para repassar toda a discografia da banda. Vocês vão fazer isso comigo, acompanhando essa série sensacional que está aqui no Metal Musicast, o canal das séries. Vamos então direto para as informações mais interessantes do Sad Wings of Destiny. Eu estou aqui com a versão em vinil de um grande amigo que quis me emprestar, está acompanhando a série, pediu para eu não falar o nome, muito tímido, não quer aparecer, beleza, mas fica aqui meu abraço para o grande amigo que me emprestou, depois eu devolvo a versão em vinil, eu tenho a versão em CD aqui, beleza? Vamos falar primeiro da produção do disco. Os caras estavam na gravadora Goo Records e essa gravadora tinha alcançado sucesso com um single de reggae jamaicano, mas era um single composto por dois caras que não eram jamaicanos. E lá na Inglaterra o pessoal achava que eles eram. Era um galês e um judeu de Londres, né? Max West e Jeffrey Calvert, os nomes deles. E a gravadora resolveu contratar os caras, porque eles estavam ganhando muito dinheiro com aquele single. Eles chegaram na maior humildade, disseram, olha, a gente não entende nada desse tal de heavy metal, mas nós vamos fazer vocês alcançarem a sonoridade que vocês precisam. E realmente, KK Downing, Rob Halford, em várias entrevistas, disseram que os caras trabalharam bem. Eles gostaram muito mais da produção do Sad Wings of Destiny em relação àquela produção fraca do Rock'n'Rolla. Se você não assistiu o vídeo ainda, depois dá uma olhada lá, nós falamos muito sobre o primeiro disco. Então os caras entraram para gravar esse disco ali em Londres, né, em novembro de 75. Vejam só, no ano em que eu nasci, os caras já estavam dentro de um estúdio gravando esta obra-prima do heavy metal aqui, como diz o Martin Popoff, uma catedral gótica da música. É verdade. Terminaram em dezembro do mesmo ano, ali de 75, e o disco foi lançado em março de 76. Eles fizeram isso no estúdio Rockfield, ali em Londres, porque é interessante a gente saber sobre o estúdio, essa coisa toda. No primeiro álbum, eles não tinham dinheiro nenhum, apenas 2.000 libras para gravar o disco, mas não tinham dinheiro para gastar. Então eles não se hospedaram em lugar nenhum. Eles ficaram na van, eles gravavam de madrugada, entravam ali 8, 9 horas da noite, ficava até 8, 9 horas da manhã do dia seguinte, e durante o dia dormiam na van. Às vezes perambulavam ali pelas redondezas. Aqui, para o Sad Wings of Destiny, no Rockfield Studios, eles se hospedaram nas dependências do próprio estúdio, mas não tinham dinheiro para sair na rua. Ficavam ali sem grana nenhuma. Também ganharam 2.000 libras, foram gastas na produção do disco. Quando eles vão para a mixagem ali no Morgan Studios, eles passam a ganhar 50 centavos de libras, que o KK Downing diz que bancava uma refeição por dia apenas. Vejam só o perrengue que os caras passaram. Temos aqui esse logo nessa fonte gótica, que depois também foi aposentado, e a capa, né? Vejam aqui, a capa com esse tema bíblico. Nós temos aqui o anjo caído. A arte se chama Fallen Angel, feita por Patrick Woodruff. Foi feito sob encomenda também. É o anjo caído. Já traz aqui no pescoço dele o tridente do capiroto. É curioso, abre parênteses aqui, pessoal, como o capiroto é o maior marqueteiro das bandas de heavy metal. Quando a banda não está indo bem, os caras aparecem lá com alguma coisa do capiroto, passa a vender. É o maior marqueteiro, o maior vendedor, um caixeiro viajante. Lembram do Pânico, quando o Emílio Surita falava, a audiência está caindo, coloca a paniquete aí? Então, o capiroto é a paniquete do heavy metal.
Os caras não estavam bem de vendas, o Rock'n'Rolla não vendeu nada. Eles fizeram turnês, participaram do festival lá do Reading Festival, beleza. Ganharam confiança para vir com esse disco aqui, mas não ganharam dinheiro. Então resolveram colocar o capiroto, que é o anjo caído, tema bíblico, né? Tá aqui, lá no lugar de fogo e enxofre, despertando, aí talvez acabou de cair, ali com um terço dos anjos, tal, toda aquela história bíblica. O próprio Glenn Tipton diz que os títulos das músicas, a capa, tinham essa intenção de impactar as pessoas com essas heresias religiosas. A sonoridade aqui muda muito em relação ao primeiro disco. O K.K. Downing, na sua biografia, tá aqui, ó, ele dá uma certa reclamada, diz que os caras estavam tentando demonstrar muita genialidade e que não era necessariamente aquilo que o Judas Priest representava. Ele disse que depois, com o tempo, passou a gostar um pouco mais de algumas músicas do disco. Mas, na verdade, eu chego a discordar aqui do K.K. Downing. Eu sei que dá para perceber que os caras estão fazendo algumas experimentações. Sim, isso é verdade. E talvez querendo criar um diferencial naquele cenário já dominado por Deep Purple, por Black Sabbath, Led Zeppelin. Porém, ficou muito bom. Ficou sendo aquela forma a partir da qual o heavy metal se construiu. Esse disco aqui é a grande influência dentre os seguintes aí, que o Judas Priest lançou até chegar no British Steel, para a New Wave of British Heavy Metal. Passando por Venom, Tyson Dog, Blitzkrieg, Iron Maiden. Então vamos lá. Vamos falar de cada uma das músicas. Começa com Victim of Changes. Hoje a gente sabe, se tornou um dos grandes clássicos, não só do Judas Priest, mas de todo o heavy metal. É uma junção de duas músicas. É uma música que já tinha, aqui sim, a participação do Al Atkins, né, numa música chamada Whiskey Woman, que fala na sua letra de uma mulher que, por conta do vício em bebidas alcoólicas, perde o seu homem e tal. E os caras fizeram a junção com uma outra música, a partir daquela parte lenta da música, que se chamava Red Light Lady, do Rob Halford, que ele já cantava lá na sua banda Hiroshima. Tanto é que ela é mais progressiva, aquela parte lenta, progressiva do meio da música. E eles juntaram, o Rob Halford diz na sua biografia que até estranhou, o Glenn Tipton que disse, juntem as letras, vamos juntar as músicas e vai funcionar. O Rob Halford estranhou e funcionou mesmo. Victim of Changes é um verdadeiro workshop de voz. Isso aqui, para você que é vocalista, coloque aí nos comentários. Rob Halford passeia ali do grave para o médio grave, passando, indo para os agudos. Tem peso, tem melodia, tem parte mais suave, tem parte mais pesada. Aquela introdução com as guitarras dobradas solando é sensacional. Eu me lembro de assistir a banda pela televisão no Rock in Rio de 91. Aquilo ficou muito marcado para mim. E a faixa Victim of Changes traz toda essa dramatização. Como eu falo, ela foi uma das mais responsáveis aqui por estabelecer o parâmetro do que viria a ser o heavy metal. O produtor, Chris Tsangarides, ele já estava na equipe de produção aqui, ele era iniciante, tal, estava lá, não era o produtor principal, estava como um assistente, mas ele diz que isso já é o começo de um prog metal. Realmente é sensacional. Passando para a faixa seguinte, nós temos Tyrant. Tyrant é uma faixa que também começa com essa guitarra dobrada solando. É muito curioso como o Glenn Tipton e o K.K. Downing chegaram no nível de guitarras dobradas. Já existia a banda Wishbone Ash, eles curtiam, mas era mais leve, era mais progressivo, um rock mais até pop em alguns momentos. Mas desse jeito pesado, do mal ali, né, com essa maldade na distorção, o Judas Priest é o precursor, é quem começou a parada toda. Depois Iron Maiden se influenciou, Slayer se influenciou, mas o Judas começou isso. E é muito curioso que não tinha um guitarrista solo e um guitarrista base. Os caras alternavam solos. Sensacional. Quando eu falo aqui no Metal Musicast, bom gosto em guitarras, você quiser saber o que eu estou dizendo Glenn Tipton e K.K. Downing. Saiu como single, a Tyrant, em março de 76, junto com a Island of Domination. Mas ainda a gente tem para falar dessa música nas vocalizações.
É quase que uma grande influência de Queen. Os caras dizem que usaram 8 canais da mesa para gravar os reverbs, os delays, todos da música, tudo que acontece na voz do Rob Halford. Vejam só como tem várias colagens mesmo de som ali. É muito interessante. Eu também lembro muito bem eu assistindo o VHS daquela turnê do Screaming for Vengeance 82. Eu recomendo que se você não conhece a música ou se você está começando a ouvir Judas Priest, vá ouvir a versão desse VHS ao vivo. Na sequência, nós temos a Dream Deceiver. Que música sensacional! Aquilo que os caras começaram na Run of the Mill, ali no Rock'n'Rolla, eles aperfeiçoam, levam a níveis altíssimos aqui. É uma música num estilo de balada medieval, barroca. O vocal do Rob Halford também aqui, de novo, um verdadeiro workshop, vai do grave pro agudo, muita dramatização. É uma das músicas mais bonitas que eu também acho sobre toda a discografia do Judas Priest. Eles tocaram naquele programa de TV que eu mencionei no primeiro vídeo, né, no The Old Grey Whistle Test. Tem essa filmagem na internet com aqueles visuais malucos, né, pra gente que vê o Judas Priest hoje, todo de couro e tal. Os caras têm um final épico, épico, piano e voz, é sensacional. Vão ouvindo aí enquanto eu falo, vocês vão colocando nos comentários, sensacional. Na sequência vem uma transição, né, tem uma parte que fica mais rápida, tem um solo ali do Kick Down, entra a Deceiver. Deceiver é outra faixa que fundou as bases do heavy metal tradicional. Isso aqui é a grande influência também para toda a New Wave of British Heavy Metal. Começa com aquela guitarra com paletadas abafadas, cavalgada, muito peso. Você vê que aqui Dave Mustaine deve ter tocado muito essa música. Ele tinha uma banda cover do Judas Priest quando ele era muito jovem, ainda adolescente. Tocava em festinhas de quintal lá nos Estados Unidos. Deve ter tocado muito. Você ouve as composições do Dave Mustaine no Kill 'Em All, do Metallica, no Megadeth. É muita influência. Mesmo o Iron Maiden. O Iron Maiden costuma atribuir a influência ao UFO, que já vinha, já tinha gravado alguns clássicos, mas acho que por alguma questão aí, os caras não admitem que é influência do Judas Priest. Depois vem Prelude, que é uma música também com esse jeito de Queen meio barroco ali, voz, teclado, muito interessante também. Teve edição que a música não saiu, teve edição que ela saiu em ordem trocada. Aqui, por exemplo, na edição de vinil que saiu aqui no Brasil, ela tá como a primeira, né? Tá tudo invertido aqui, porque os caras devem ter visto Prelude e colocaram em primeiro, mas ela não é a primeira. E ela é a introdução para Tyrant. Já falei de duas formas de metal aqui, que são a Victim of Changes e a Reaper. E aqui a gente tem a Tyrant. Sensacional, sensacional. Base para muita coisa, né? Certamente os caras ali de toda a Inglaterra tomavam café da manhã ouvindo. Na sequência vem Genocide. Curioso, ela estava no setlist até aqui da turnê de 2022. Então os caras não abandonaram as músicas antigas. Ela tem um jeitão que se assemelha à sonoridade do primeiro álbum. Ela tem um jeito de heavy rock, né? Mais melódica. Ela tem muito aquele estilo que eu chamo de música para se ouvir na estrada, sabe? Aquele tipo com uma certa ambiência mais melódica, assim. Na sequência, Epitaph é outra música que parece uma vinheta, parece outra música de igreja. É curioso que eles ensaiavam numa antiga escola vitoriana que era um anexo da igreja. E o vigário da igreja que cobrava ali o aluguel dos ensaios. O Judas Priest muito ligado à igreja. E aqui é música de igreja, muito parecida com aquela sonoridade de música sacra, também muito de Queen, e essa é a música que o Keith Downey reclama, que acha que a influência ficou muito aparente, provavelmente de Queen, ele disse na biografia dele, ele reclamou um pouco. Mas o Rob Halford e o Glenn Tipton gostavam muito, e a música entrou. Na sequência, nós temos a Island of Domination, que eu não vejo o pessoal comentar muito, é um baita som, também é um épico. A letra é baseada em ficção científica, né? O Rob Halford estava lendo muito Isaac Asimov na época, escreveu essa música baseada neste autor.
E eu acho que é um baita som com várias experimentações também, inclusive na voz do Rob Halford aqui, em alguns momentos, num drive que ele faz, é um drive de cantor de soul music, tá ali no meio do heavy metal, mas é uma influência em que ele faz uma tentativa de jogar uma black music, uma soul music no som do Judas Priest. Estou mostrando aqui o vinil, que é sempre mais interessante ver a capa grande, mas está aqui, nós temos a versão em CD lançada no Brasil pelo selo Rock Brigade Records, com distribuição pela Voice Music. Detalhe que o batera John Inch ficou pelo caminho, os caras discutiram com ele, achavam que ele não era tão criativo. Volta o Alan Moore, que era um batera das primeiras formações do Judas Priest. Então, tá aqui, discografia comentada de Judas Priest, mais um vídeo, agora uma resenha detalhada desta grande obra-prima aqui, Sad Wings of Destiny.